Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Lopes. Eu sou doutoranda pelo IGZ Leibniz, aqui na Alemanha, em Grossbeeren, perto de Berlim, e também pela USP, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E minhas orientadoras, na verdade, né, são Ana Frick, que eu acho que está presente, e a Osana Maria de Bonzi, no Brasil. Eu basicamente trabalho com fungos, um fungo específico, na verdade, endofítico, de uma alga isolada na Antártica. E o trabalho, vou contar um pouco melhor para vocês, o que eu desenvolvo no Brasil e aqui também, porque são coisas distintas, apesar de ser um trabalho envolvendo a mesma alga. E, de modo geral, aqui na Alemanha, o meu trabalho, eu analiso a diversidade metabólica do Aspergillus unguis endofítico de duas algas distintas, esse fungo exposto a alguns estressores ambientais, como nós veremos adiante. Eu coloquei aqui um apanhado geral para vocês entenderem. A alga, né, ela foi coletada na Antártica, foi levada para a USP, de São Paulo e também de Ribeirão. Essa alga, no caso, isso é com relação à pesquisa no Brasil, tá? Eu estou explicando primeiramente. Essa alga, que é a Palmaria decipens, a partir dela, eu isolo o fungo Aspergillus unguis, eu cultivo esse fungo com a intenção de ter uma quantidade significativa de massa para depois realizar a extração, que nada mais é do que alguns passos aí utilizando solventes para poder extrair metabólitos secundários, que alguns são substâncias bioativas, para que a gente consiga depois realizar uma cromatografia líquida a vácuo. Eu sei que tem pessoas de áreas distintas aqui, então tentarem ser mais didática possível, para fracionar aquele produto, que é o extrato bruto, e aí eu fraciono esse extrato bruto em 9 frações distintas. E o que há de distinção entre elas? É exatamente a concentração e distinção de solventes. Então, eu utilizo 3 solventes diferentes em concentrações diferentes, mantendo aí um gradiente de polaridade, tá? Do mais apolar para o mais apolar, e aí vai eluindo substâncias diferentes. Então, eu consigo ter uma gama distinta de substâncias ali em cada fração. Só que eu não sei o que são e nem se elas têm atividade biológica para alguma coisa. E aí são realizados ensaios biológicos em parceria com outros colaboradores e a gente envia um pouco dessas frações, para todos esses parceiros, esses colaboradores. Então, algumas pessoas trabalham com atividade antifúngica, eu mando para atividade antifúngica, anticâncer, antibacteriana, antiparasitária, antineóspora, e aí a gente analisa os resultados, que podem ser ou não promissores. Quando os ensaios são bem-sucedidos, a gente tem acesso a isso, e aí eu primeiramente realizo uma cromatografia que a gente chama de Klein, que é de alta eficiência, digamos assim, para poder identificar o que tem dentro de cada substância. Então, eu sei como é que é aquela fração, né? Então, isso a gente chama de traçar o perfil químico. Então, eu consigo traçar o perfil químico dessa fração. E depois disso, caso tenha atividade biológica, né? Então, eu sei, por exemplo, que eu mandei essas frações para um ensaio anticâncer. E a fração 3, que a gente chama de C, teve uma atividade anticâncer. Eu vou realizar novamente essa cromatografia, a gente chama de cromatografia semi-preparativa, para separar as substâncias, porque ele tem várias substâncias e somente uma tem atividade biológica. Então, o interesse é isolar essa substância. Então, a gente faz isso por meio da cromatografia semi-preparativa.
Aí depois, para identificar essa substância, a gente manda para o nosso colaborador na USP para realizar o RMN, que é ressonância molecular nuclear, tá? Bom, e aí a gente consegue quimicamente identificar essa substância, mas é claro, não é tão simples assim, eu só dei um aparato geral de como funciona. Já aqui na Alemanha, o que nós estamos desenvolvendo? Esse mesmo fungo, Aspergillus unguis, isolado dessa mesma alga, Palmaria decipens, juntamente com o mesmo fungo, Aspergillus unguis, como vocês podem ver aqui no slide, eles têm duas colorações diferentes aqui na parte inferior, isolado de outra alga, que é essa Ascoseira mirabilis, nós realizamos cultivo aqui, exposto, né, esses cultivos expostos a 3 salinidades distintas, de ambos os fungos isolados de algas distintas, e também expostos e não expostos ao UVB. Isso porque a Antártica é o local no globo terrestre, no globo de modo geral, que tem a maior incidência de raios UVB no verão antártico. Tá? Aliás, de raios, né, de raios ultravioleta devido ali a uma ruptura da camada de ozônio. Pensando nisso, consequentemente, os organismos que vivem ali são adaptados àquelas condições. Dessa forma, nós resolvemos, então, utilizar a radiação como um agente estressor para verificar se isso altera a produção de metabólitos, tá? E além da salinidade. Mais uma vez, por que essa alteração da salinidade? Se pensarmos no ambiente natural, a salinidade também varia ao longo do ano devido ao degelo, né, ao derretimento do gelo ali no verão e a menos água líquida disponível no inverno. E assim, seguindo também o processo de cultivo e extração, que eu vou falar mais adiante, tá? Pois o foco é esse, na verdade. Resultou ali em alguns extratos, 36 tubinhos desses, distintos, sendo que em triplicata, né? Então, temos réplicas ali, e os ensaios foram essas frações, elas, no caso, são extratos brutos, esses extratos, eles foram injetados no LCMS, que é esse aparelho que está aqui adiante, e depois analisados por meio de metabolômica, que está sendo realizado ainda, na verdade. Bom, falando um pouco, né, me prolonguei bastante aqui, mas falando um pouco sobre o centro de pesquisa, o centro aqui acima é a USP, aqui tem na primeira imagem o campus, que é gigantesco. Temos o Hospital das Clínicas, que também é referência a nível nacional em Ribeirão, aliás, na USP em Ribeirão. Então, só para vocês terem ideia, o quão importante essa universidade é com relação à pesquisa, especialmente focada em medicina, farmacologia e tudo mais. Aqui é a fachada da universidade, a entrada, e a terceira imagem, a entrada do prédio, né, do prédio das ciências farmacêuticas, que é onde eu desenvolvo as minhas pesquisas. Na parte inferior da tela, temos aqui uma visão aérea do Instituto de Pesquisa, tá? Que eu estou atualmente aqui na Alemanha, o IGZ, uma imagem geral, e aqui a imagem do prédio em que eu trabalho, que eu estou nesse exato instante. Essas algas, né, como eu comentei com vocês, elas foram coletadas na Antártica por meio do projeto ProAntártica, em parceria com a Marinha Brasileira. O meu grupo de pesquisa, a última vez que eles foram foi em 2018, um mês na Antártica, no barco, no navio, que é esse navio que vocês estão vendo aqui. Agora nós temos uma base, que é essa base também aqui na imagem, a Supernova, e provavelmente eu irei ano que vem para lá e ficarei nesta base aí. Então, são realizadas coletas, tem datas, tem horários para realizar as coletas em locais já pré-estabelecidos na Antártica, tá? Com foco na ilha Rei George, porque ela é a maior
mesmo, na Antártica, e seria mais fácil porque a base está ali, inserida ali. Então, explicando um pouco melhor para vocês como é que funciona o ambiente antártico. Como, apesar de ser um ambiente muito frio o ano todo, no verão seria, né, na verdade, o único momento que a gente consegue realizar as coletas, porque é um pouco mais possível, as temperaturas atingem até 6 graus no verão, variando de temperaturas negativas a 6 graus, e com isso, a temperatura, obviamente, ela aumenta, a radiação também aumenta, porque a luz, a incidência de luz na região polar ali é de 24 horas por dia. Não tem sol, não tem escuridão no verão, é somente claro, né? Então, a radiação, ela é predominante ali. E tem mais água líquida disponível, já que, né, as calotas polares derretem e acaba tendo mais água líquida, estado líquido disponível. No inverno, acontece exatamente o oposto. Com a diminuição da temperatura, há uma redução também na salinidade, tá? E aí, desculpa, né? No caso aqui é um aumento na salinidade, tá? Eu coloquei diminuição, é um aumento na salinidade no inverno e uma redução no verão. E também a incidência de luz é praticamente 4 horas, 3 horas por dia de luz, nem isso, tá? Então, praticamente não tem incidência de luz. Com todas essas variações muito extremas, os organismos que vivem ali, eles vivem ali o tempo todo, né? Então, eles têm mecanismos adaptativos que fazem com que eles estejam aptos a viverem naquele ambiente, apesar da pressão ambiental. E isso acarreta em vários pontos positivos para a minha pesquisa, muitos pontos interessantes. O primeiro dele é com relação à biodiversidade, porque acarretam ali muitas interações ecológicas como uma forma de adaptação, tá? Também seleciona melhor ali os organismos com diferentes níveis de adaptação, já que, né, de acordo com Darwin, o meio ele seleciona os mais aptos, né? Apesar de tudo isso, a Antártica tem uma biodiversidade gigantesca e pouco explorada ainda, exatamente por causa do ambiente ser tão hostil, até para a gente também ser tão extremo geograficamente falando. Todas essas pressões, elas fazem com que alguns seres, como bactérias e fungos, produzam metabólitos bioativos, substâncias bioativas que não são cruciais para a sobrevida deles, para viver, para sobreviver, mas que otimizam a vida, né, de modo geral, desses seres. Então, como eu havia comentado lá no começo com vocês, o fungo ele é endofítico das algas, porque provavelmente ele sozinho no ambiente ele não conseguiria sobreviver. Então, esses mecanismos adaptativos são muito interessantes, e assim, os fungos, existe uma biodiversidade gigantesca de fungos na Antártica, eles sobrevivem em simbiose com macroalgas, e também existem diversas macroalgas na Antártica, tá? E aí nós temos uma duplos benefícios, como também a produção de substâncias pelo fungo que pode beneficiar o hospedeiro, e também ali um microbioma favorável, um microhabitat interessante para que esse fungo possa ter condições mínimas para sobreviver naquele ambiente. Essa interação, porque a gente tem que pensar que a alga, ela também tem o seu próprio metabolismo, assim como o fungo tem o seu. E, com certeza, essa troca influencia no metabolismo de ambos. E isso ocasiona na produção de diversas classes de metabólitos, que depende de vários fatores, né, como clima, geografia, taxonomia, dentre outros. E essa é a parte mais importante para a gente, porque esses metabólitos, eles
podem ser interessantes tanto para a produção de medicamentos e cosméticos, que é o nosso foco, como, por exemplo, fotoproteção está ligado à fabricação de filtros solares, né, de origem natural, não sintética. Produção também de alimentos e aplicação na agricultura. Esses são alguns exemplos, mas existem outros também. Bom, e falando um pouco do fungo, esse gênero Aspergillus, ele foi catalogado em 1729, né, pelo Michel, pelo biólogo, e esse fungo, essa linhagem, né, as diversas linhagens fúngicas desse gênero está distribuída por todo o globo, não somente pela Antártica, então é um fungo extremamente adaptável. Especificamente, esses fungos eles foram coletados em Deception Island, na Antártica. Então, nós temos aqui, né, as duas algas, no caso, a alga foi coletada e a gente extraiu o fungo dela. Tá? Então, percebam aqui que nós temos Aspergillus unguis, mas eles têm algumas distinções com a textura e também coloração, só de terem sido isolados de algas, né, de hospedeiros distintos. Aqui, especificamente, no IGZ, aqui na Alemanha, eu estou, então, desenvolvendo esse trabalho, tentando analisar qual é a alteração da produção dos metabólitos de acordo com a exposição a estressores. Aqui, à minha esquerda, nós temos uma cabine de UV, então a gente faz o cultivo, eu realizei o cultivo e coloco as placas para crescerem ali, né, para o fungo crescer dentro da placa, em meio, PDA, ali dentro, tanto exposto à radiação UVB, quanto não exposto, apenas à luz. E aí, de acordo com essa tabela, nós temos, então, em verde, aqui primeiro, o fungo isolado da Palmara decipens, que é o mesmo que eu trabalho no Brasil, como eu havia comentado com vocês. Ao lado, o mesmo fungo, só que exposto à radiação UVB. Então, percebam que a coloração é diferente, a quantidade de massa do fungo, eu não sei se a imagem está muito boa para ver, mas ele cresce muito mais lentamente do que quando não exposto. Isso já é um indicativo para a gente, um indicativo morfológico. Ao lado, temos novamente o mesmo fungo, mas isolado da alga, Ascoseira mirabilis, tá? E o mesmo fungo exposto e não exposto. Então, em verde escuro, né, em verde musgo ali, o não exposto e o tom mais avermelhado quando exposto à radiação. Então, há claramente modificações morfológicas, pelo menos, desses fungos quando expostos ao UVB. A salinidade, né, coloquei os 3 gradientes aqui salínicos, ela não interferiu muito na produção de metabólitos, aparentemente, tá, de acordo com os resultados preliminares. E aí, né, eu fiz a extração desse fungo com acetato de etila, desse extrato, sequei, retirei o solvente, né, e resultou somente nas frações que o fungo produziu ali. E depois a gente preparou essas amostras para realizar a injeção no LCMS, que é esse aparelho aqui. De acordo com os resultados parciais que nós temos, há, né, essa agregação aqui dos extratos, nessa primeira... eu consegui aqui. Nessa primeira imagem, temos, então, em vermelho a alga, o fungo isolado da Amyrabilis e o fungo em verde isolado da Palmara decipens. Tanto exposto, que é o triângulo, quanto não exposto, que é o círculo em a radiação, VB. Se a gente perceber, formaram 2 grandes grupos, o que é um indicativo muito interessante de que a radiação ela é um fator determinante para diferenciar a produção de metabólitos, tá? A imagem ao lado, ali em amarelo, né, é a mesma coisa, entretanto, ela nos mostra as triplicatas,
Tá? Então, há distinção também entre as triplicatas desse mesmo ensaio. Realizando uma análise, foi possível identificar no banco de dados que há uma substância predominante ali, tá? Buscando a literatura, não vou entrar muito em detalhes, porque eu teria que explicar algumas substâncias bioativas bem comuns desse fungo, tá? Depizidonas, enfim. A gente viu ali o que é majoritário, e chegamos à conclusão de se tratar dessa substância aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, claro que o estudo ainda, a gente está analisando, está em fase de análise, tem muita coisa para analisar ainda, e essa é a pior parte, na verdade. Mas, a grosso modo, é isso que eu trabalho aqui. Então, só para vocês entenderem que esse estudo ele é um estudo comparativo, ele não visa propriamente identificar a atividade biológica, identificar tudo que esse fungo, o que é o que, identificar, né, as substâncias, mas sim uma análise comparativa entre a distinção de metabólitos, né, de substâncias que esse fungo é capaz de produzir quando exposto a estressores ambientais distintos, especialmente a radiação. Bom, nós também temos outros trabalhos em andamento. Esse mesmo experimento será realizado com um outro fungo antártico, que é o Epicoccus nigrum, isolado de 2 algas distintas, mas até o presente momento eu só realizei Tapheurus antárticos, porque o outro fungo não cresceu, e esses são os desafios de fazer ciência, né? Nem sempre tudo ocorre como esperado, mas a gente vai tentando. Bom, também já estou em fase de realizar, já realizei, na verdade, ontem, o ensaio antagonista, que é um cocultivo, então é um ensaio em placa do fungo, de algumas linhagens de fungos antárticos, que eu citei aqui já para vocês, contra 2 linhagens distintas de um fungo muito resistente na agricultura, que é o fusário. Além disso, existe um trabalho adjacente que foi iniciado no Brasil. As amostras foram levadas para a Califórnia para realizar um ensaio antiparasitário, e aí as análises serão realizadas aqui, porque os resultados do ensaio foi muito promissora. Então, o Aspergillus unguis, ele é um potencial antiparasitário, tá? Enfim, então, com isso, a gente trouxe essas frações para cá, e agora a gente está fazendo as análises em LCMS também, para tentar identificar as substâncias bioativas. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também a todo mundo que, de alguma forma, faz parte desse trabalho, em especial as minhas orientadoras, a Osana no Brasil e a Ana aqui presentes. É isso. Muito obrigada.